O microfone está desativado. Bom dia. Bom dia, sexto ano. Calma aí que vai... Meu Deus, professor, o senhor me deu um susto tão grande. Oi? O senhor me deu um susto tão grande agora. Pelo quê? Tu estava desatento, era? Tá, eu tava fazendo outra coisa. Aí você se liga aí, porque senão você cai estatalado aí pronto, já sabe. Tava pegando meu caderno. Pronto, pega o caderno que o professor vai dar a revisão aí. Enquanto isso, o restante vai chegando aí e eu vou adicionando. Sétimo ano chegou aí a revisão. Todo mundo está vendo? Sim ou não? Sim, professor. Pegue seu caderninho aí para fazer a revisão, viu? Cadê o professor Gaudêncio, hein? Professor, deixa eu ligar aqui para ele. Eu acho que ele está lá enrolado no computador. Deixa eu ligar aqui para ele de novo. Começar tudo junto. Bom dia, professor. O senhor está na sala, mas está com o microfone desligado. Entre pelo celular, homem. Entre pelo celular. Bom dia, tia Lúcia. Certo. Olha, saia e entre de novo. Aí então saia e entre de novo. Professor ainda está sem microfone, viu? Ah, tá certo. Aí pode sair do computador, senão vai dar microfonia, viu? Pelo computador já pode fechar, e entra pelo celular. Sexto ano, aguarda aí o professor, ele está chegando. Pronto, chegou. Ele já chegou. Ativa o microfone, professor. Tá me ouvindo? Professor Gaudêncio, bom dia. Tá me ouvindo? É o microfone do senhor, tá desligado, não? Não, daqui a pouco. Segura aí que é bem rapidinho. Professor, bom dia.
Vocês estão ouvindo o professor? Eu não estou ouvindo, não. Também não. Antoniel, professor, tá sem microfone. Professor, o microfone está desligado. Professor Gaudêncio, ele não está escutando, não. Eu vou ter que ligar para ele, peraí. Peraí, viu? Professor, Oi. só um minuto, eu vou entrar pelo meu computador. Professor Gaudêncio, tem que aumentar, ou tá baixo o volume do seu celular, que a gente não está ouvindo, ou o senhor está com o microfone desligado. Então, aumente aí o volume do seu celular, porque aqui a gente não está escutando, não. Tá certo, tá certo. Beleza, tá bom. Deu certo. Qualquer coisa eu ligo de volta. Tá certo. Mas agora tá falando pelo computador. O computador agora Pronto, chegou. agora chegou, eu vi. Eu passei para lá agora. Liga o celular, saia do celular, senão dá microfone. Certo. Bom dia. Ainda não saiu não, professor. Lá em cima tá vermelhinho, aí o senhor baixa a tela um pouquinho, aí tem sair. Professor, no começo da aula não deixou eu entrar pelo computador? Vá logo, Luciano. Eita. Ravena, pode ir, vá. Bom dia a todo mundo. Agora sexto ano é aula de geografia. Aí depois eu já botei todas as aulas lá no grupo, viu? Vamos seguir aí a sequência, tudinho direitinho. Certo? Professor, essa aula está sendo gravada? Ó, Grava. o assunto, como eu falei para o sexto ano, é Havendo, bom dia. Bom dia. Olha, quais são as suas de lei para a gente começar logo a revisão? Vai, professor, deixa eu pegar aqui meu caramba, dessa onde bem. Ah, rapaz, já esqueceram. Professor, que é muita coisa aqui para eu fazer aqui. Mas, as suas de lei são Planalto, Tem depressão, certo? Planalto, Depressão, Planície. Planície e montanha, né? É, Né? montanha. Sim. Então, vamos dizer, botar a definição de relevo. Ao observar uma paisagem, encontramos os terrenos altos, baixos e planos, que representam as unidades de relevo. Dependendo das altitudes deles, aí vai ser ou planalto, ou planície, ou montanha. A parte mais alta dá o nome de montanha. O relevo pode ser definido como conjunto de variadas formas da litosfera, como vale, planícies, baías e depressão. Então, quando eu perguntar lá para vocês, se vocês tiverem definido como conjunto de variadas formas da litosfera ou do terreno, a resposta vai ser relevo. Então, as quatro principais formas de relevo são planalto, montanha, planície e depressão. Então, essas são as quatro principais formas de relevo. As montanhas são elevadas, são elevações de terrenos que se destacam por apresentar altitude superior à das regiões vizinhas. Certo? Então, presta atenção que depois eu vou fazer umas perguntas
em cima de tudo que eu falar aqui para você responder. Então, as montanhas são elevações de terreno que destacam por apresentar altitudes superiores a das regiões vizinhas, né? Que as montanhas são as mais elevadas do que as outras. Então, essa unidade de relevos, né? Como você vê, as paisagens das cidades ou do campo, é possível perceber que existem algumas áreas mais elevadas do que outras, com trechos relacionados e planos. Essas unidades de terreno e suas diferentes formas e altitudes constituem o relevo. O relevo pode ser definido como um conjunto de variadas formas da litosfera, como os vales, baías, planícies e depressões, que apresentam áreas mais ou menos elevadas, planas ou onduladas. Na superfície da Terra, existem 4 unidades de relevo principais, são planalto, planície e depressão. Então, essas 4 são as principais. Falando de cada uma delas, as montanhas são terreno que... Professor, diga. o senhor pode repetir tudo do começo? Então, olha, relevos é o conjunto de terrenos, é os conjuntos de formas elevadas, altas e baixas que existem na litosfera, que vai dar o nome de relevo. Então, no relevo tem 4 principais formas diferentes. As principais formas: montanha, planície, depressão e planalto. A montanha são as mais altas que tem, né? São elevações. Calma aí, as principais são quais? São elevações de terreno que se destacam por apresentar altitudes superiores a das regiões vizinhas. As mais elevadas que dão o nome de cadeias de montanhas. Exemplo das montanhas: a Cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia; a Cordilheira dos Andes, que fica aqui na América do Sul; as montanhas rochosas, que fica na América do Norte; e os Alpes, que fica no norte da Europa. Então, isso daí são as tipos de montanhas, né? Onde as montanhas são as elevações mais altas, e tem o Himalaia, Cordilheira dos Andes e a Montanha Rochosa. A Montanha Rochosa fica na América do Norte, a Cordilheira dos Andes é na América do Sul, e o Himalaia fica na Ásia, né? Então, essas são os 3 tipos de montanhas. Depressão são áreas rebaixadas em relação às vizinhas. Quando uma depressão se situa abaixo do nível do mar, é chamada de absoluta. Um exemplo da absoluta é o Mar Morto, né? Localizado em Israel e na Jordânia, na Ásia. Então, e quando a depressão é acima do nível do mar, é relativa. Também chama os planaltos, são áreas mais altas do que as vizinhas, com topos relativamente planos ou arredondados. Nos planaltos, o desgaste das rochas é maior do que o acúmulo de sedimentos, né? A parte que vai ter acúmulo de maior sedimento se chama a depressão, certo? Então, esses são o exemplo de depressão. E planícies são as áreas mais baixas, é onde ocorre a sedimentação, onde vem a erosão, que vem transportando a água do local mais baixo para do lugar mais alto para a parte mais baixa, onde vai acumulando os detritos, restos de animais e vegetais
e com o tempo elas aí se surgem, tem as rochas sedimentares. E nas rochas sedimentares não podemos encontrar o petróleo. O relevo ele está sempre em mudança, onde tem os dois agentes, o interno e o externo. Quais são os agentes internos? Aqueles que estão no interior da Terra, como o vulcanismo e o terremoto. O externo é aquele que está na parte superior da Terra. Né? Então, vamos dar o terremoto, é um agente interno, é ele que vai dar origem às montanhas. Porque quando acontece o terremoto, vem lá do duto da Terra, vem para a parte superior. Quando há o resfriamento, aí se formam as montanhas, aí vai dar na forma de relevo. Aí entra os agentes externos, que vai carregando os detritos para a parte mais baixa, aí vai planeando o relevo, e daí vai surgindo as planícies. E quais são os agentes internos? Bota bem na cabeça. O agente externo é a água, a chuva, o vento e a ação do homem. E o interno é o vulcanismo, o terremoto e o abalo sísmico, que chegou de terra. Aí o agente interno. O agente interno é o que acontece no interior da Terra. E o externo na parte superior, como vento, chuva e a ação do homem. Os agentes também vai ter o intemperismo, né? O intemperismo que é o conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas, e leva à junção das rochas, dos minerais, ou à separação. A decomposição das rochas é feita pelos intemperismos. E o que é intemperismo? É o conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas, que pode ser biológico, químico ou físico. Quando é que ele é biológico? Quando ocorre por meio de atividade de seres vivos, como o homem, os animais, né? Aí também vai os fungos, que vão penetrando nas raízes, nas fendas das rochas, e as rochas vão se deflatando, desmanchando, quebrando. O intemperismo físico ele ocorre com o aumento da temperatura. Então, quando a temperatura aumenta, essas rochas se dilatam. Quando é o intemperismo químico, é quando é feito por ação da água. Então, se vocês encontrar isso nas provas de vocês, aí você vai. O que acontece por meio da água é o intemperismo químico. Pela mudança de temperatura é o físico. Pelas atividades dos seres vivos é o biológico, né? Aí vocês vão ver a erosão. O que é a erosão? É o desgaste do solo, que a água vai tirando da parte mais baixa e botando mais na parte de baixo. E a erosão é o desgaste do terreno. É quando chove e a água vai levando os detritos para partes mais baixas. Certo? Tem alguma pergunta a fazer? Algum de vocês? Olhe, eu agora vou fazer umas perguntinhas para vocês aqui, viu? Para ver se vocês respondem e se ouviram tudo que eu falei, se anotaram mesmo. Então, a primeira pergunta, eu vou perguntar, quais são as formas de relevo? Quem me diz? As principais são planalto, planície, depressão e montanha, né? Planalto, planície e montanha, né? A montanha é a mais alta de todas. Aí, dessas formas de relevo, onde ocorre a sedimentação, o acúmulo dos detritos fica em qual?
Depressão, certo? O acúmulo vai ficar em qual? A parte mais baixa, o acúmulo, onde vai ocorrer a sedimentação, é nas planícies. Olha, agora eu pergunto dessa forma, ó, existem áreas inclinadas, planas de diferentes formas e altitudes que constituem o mar, oceano, vento, relevo. Qual seria a resposta? Montanha, né? Olha, existem áreas inclinadas, planas e diferentes formas e altitude que constituem o mar, o vento, o oceano ou o relevo. O relevo. O relevo, né? Tem certeza, Débora, que é o relevo? Antoniel. Não, mas eu perguntei para a Débora, foi eu vi que é Antoniel. A Débora concorda. Isso. Eloá concorda que é o relevo. Carolina, Avena. Eu acabei de chegar, Presente, professor. Certo? Existem áreas inclinadas, planas de diferentes formas, e altitudes que constituem o quê? O mar, o oceano, o vento ou o relevo. É o quê? Calma, professor. Eu posso mudar? Eu acho que é vento. Não, escute. Eu quero que Eloá e Avena e Débora pensem para responder. Olha, constitui o quê? O mar, o oceano, o vento ou o relevo? Antoniel disse que era o relevo. Vocês concordam com ele? Eu concordo. Eu concordo, Débora, porque ele é o mais inteligente. mas não, você também é inteligente. Então, ó, existem áreas inclinadas, planos de diferentes formas e altitude que constitui o que? O relevo. E está certo. Então, quando eu perguntar lá, quando vi, ó, as áreas planas e diferentes formas e altitude que constitui o quê? O relevo. Quais são as formas de relevo? Planalto, planície, montanha e depressão. Dessas quatro, a mais alta que tem é a montanha. A mais baixa é a planície, que é onde ocorre o acúmulo e a sedimentação dos detritos. Agora eu vou perguntar para a Débora. Está me ouvindo, Débora? Ô, professor, tô ouvindo. Olha, preste atenção. As elevações do terreno que se destacam por apresentar altitudes superiores a regiões vizinhas são conhecidas como plana, oceano, mar ou montanha. Montanha? É montanha? Eloá concorda com ela? Diga lá. Sim. Ó, professor, concordo. E Eloá? E Avena? E Carolina? Concordo. Então, as elevações de terreno que destacam por apresentar altitudes superiores às regiões vizinhas são conhecidas como montanha. Ela acertou, né? Então, prestem atenção que lá para segunda-feira vocês podem encontrar na prova de vocês. Professor, Diga. quando eu reiniciei o celular, quando eu acordei, eu peguei o celular, eu fui entrar no WhatsApp, aí tava as mensagens do professor, aí quando eu fui clicar, tava aparecendo que ele mandou de meia-noite, hoje. Aí eu fui entrar numa conversa, com uma amiga minha, tava lá a data de
15/9 de 1000 ou 1000 e pouco de 86. Não, era 2008. Pronto. Mas ele entrou agora de manhã mesmo. É? Mas Foi. Mas tá bom, você conseguiu entrar, né? Olha, Eu tirei até um print. vamos para outra. Maria Carolina saiu. Olhe, avena, vou perguntar a avena agora. Quando uma depressão se situa abaixo do nível do mar, é chamada de viva, morta, relativa ou absoluta? Diga, avena. Quando ela é abaixo do nível do mar, ela é absoluta ou relativa? Tá me ouvindo, avena? É o que, Débora? Dormiu. Hã? Dormiu! Débora dormiu ou foi a avena? Não, foi a venda, professor. Ela, quando a depressão é abaixo do nível do mar, ela é chamada de quê? Absoluta ou relativa? Parece que é relativo. Quando ela é abaixo do nível do mar, ela é chamada de... Diga aí, Antoniel. Eu vou em absoluta. Bom, a avena concorda. Débora concorda que é absoluta, mas Eloá. Concordo. Eloá, abaixo do nível do mar, ela é absoluta. Antoniel acertou. Quando é acima, é relativa. Olhe, presta atenção para vocês acertar nas provas, no simulado, se cair, né? Nas áreas que ocorre a sedimentação são conhecidas como planície, planalto, montanha ou depressão. É planície. Eloá concorda que é planície, mas Débora e Avena. Concordo. Sara, no lugar que ocorre a sedimentação, é conhecida como planície, planalto e montanha ou depressão, Sara? A menina não quer falar não, viu? Nem a Avena, nem Sara. Meu Deus. Olha, mas é a planície, né? Nas áreas que ocorrem as sedimentações são conhecidas como planície. Os agentes que dão origem às montanhas é interno ou externo? Externo? É qual? Externo? Aqui ocorre, olha. Os agentes internos é aquele que acontece no interior da Terra, como o terremoto, o vulcanismo e o abate. O externo é aquele que acontece na parte superior da Terra, como a chuva, a água e o vento, e a ação do homem, quando o homem desmata. Aí, a pergunta é o que dá origem no interior da Terra, que as montanhas vai causar... O interior, né? O interior, né? Então dá o nome de agente interno, que os agentes internos é quem dá origem às montanhas, quem dá origem às formas de relevo, que são os tremores de terra e o terremoto, e quando ela passa a parte superior da Terra, ela se forma as montanhas e a depressão em si. Então, elas acontecem no interior da Terra. Olha, então, os agentes que dão origem às montanhas são os agentes internos. O conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas é chamado de
O conjunto de fenômenos que ocorre, o conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas é chamado de intemperismo terrestre, montanha ou solar. Intemperismo? O conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas é chamado de quê? Intemperismo. De intemperismo, não é isso? Certo, Quais são os tipos de intemperismo? Nós temos três: Físico e biológico. físico, químico e biológico. O biológico é quando o físico, o biológico é quando ocorre as atividades dos seres vivos, como o homem, o trabalho do homem, os animais pisando aí. O físico, o aumento de temperatura, e o químico é pela ação das águas. Aí eu pergunto para vocês também sobre os agentes aí, está faltando. O agente que provoca o terremoto é chamado de quê? Lunar, marítimo, externo ou interno? Externo. O agente que provoca o terremoto, ele é chamado de... Não, O agente, que, É interno. ele é chamado de quê? Que ocorre o terremoto. É um agente interno. O terremoto não acontece no interior da Terra. Então, ele é conhecido como interno. Ô, professor, só uma pergunta. Como é? Esse negócio interno, ele, tipo, acontece o quê? Tipo, você disse que externo acontece, tipo, como foi que você falou mesmo? É no mar, né? Sei lá, alguma coisa assim. Os agentes internos acontecem no interior da Terra, dentro, né? Que é o terremoto, o vulcanismo, lá é provocado no núcleo da Terra pelas placas tectônicas. E o externo é na parte superior da Terra, como vento, chuva. Ah, tá. Então é mais em cima, né? O externo é na parte de cima da Terra e o interno é no interior. Ah, tá certo. Não vou esquecer nunca, não. Aí eu posso perguntar para vocês, o desgaste do solo ou do terreno é chamado de sedimentação, intemperismo, terrestre ou erosão? Erosão. Certo? Então, o desgaste do solo é conhecido como erosão. O intemperismo, né? Tem três tipos de intemperismo: químico, biológico e físico. Aí eu pergunto, o intemperismo que decompõe as rochas por meio da ação da água é chamado de biológico, físico, químico ou geográfico? É biológico? Eu acho que é químico. O intemperismo que decompõe as rochas por meio da ação da água é chamado de, como Antônio falou, é chamado de químico. De químico, né? Aí eu pergunto, e aqueles que ocorrem pela mudança de temperatura é chamado de quê? A variação de temperatura é chamado de quê? Químico, físico ou biológico? Eu não sabia de nada. O biológico é pelas atividades dos seres humanos. A variação de temperatura é o físico. E o químico é pela ação da água. Aí a pergunta foi: o intemperismo que é provocado pela variação da temperatura é chamado de físico ou biológico? Físico. É chamado de físico. É chamado de físico. Né? É a variação de temperatura. Diga lá. Eu vou puxar os cabelos do meu celular até ele ficar careca. Pelo amor de Deus. Quem é? Vai puxar o cabelo de quem? Ok. Daniel. Por quê? Por quê? Olha, agora eu vou fazer outras. Eu vou perguntar de novo agora a cada um de vocês. Vou começar por Avena. Avena está me ouvindo?
Tá vendo? A Vênus está me Aquela ouvindo? parte da câmera que ela não consegue falar. Maria Carolina saiu da reunião. Verdade, né, gente? Pelo computador ela não consegue falar. Ah, é verdade. Tem isso. É, o de Avena, né? É. Então, eu vou perguntar o de Sara. Tá me ouvindo, Sara? Sim. Ó, preste atenção para responder consciente, não responder chutando. Olha, existem áreas inclinadas, planas de diferentes formas e altitudes, que constituem o vento, oceano, mar ou relevo. Pode fazer a pergunta de novo? Existem áreas inclinadas, planas de diferentes formas e altitudes que constituem o mar, oceano, vento ou relevo. Relevo? Correto, é o relevo, né? E daí, aí, essas variadas formas de altitude, dependendo da altura, vão ser chamadas de depressão, planície, montanhas ou planalto, né? Certo? Então, essas são as 4 formas de relevo. As elevações de terreno que se destacam por apresentar altitudes superiores às regiões vizinhas são conhecidas como montanha, mar, oceano ou planta. Montanhas. É? Montanhas? Montanhas, correto. Agora eu vou perguntar a Antoniel. Tá aqui. A pergunta que eu vou lhe fazer. Quando uma depressão está abaixo do nível do mar, ela é chamada de quê? De externo. Quando uma depressão se situa abaixo do nível do mar, é chamada de... Externo. A depressão abaixo do nível do mar, ela é chamada de quê? Viva, morta, absoluta ou relativa? Ah, é verdade. Meu Deus. Absoluta. Absoluta. Certo? Troquei. Quando ela está abaixo do nível do mar, é absoluta. Acima é relativa. Agora eu vou perguntar para a Débora. Nas áreas que ocorre a sedimentação são conhecidas como montanha, planalto, depressão ou planície? Planície. Hã? Planície. Planície, certo. É onde a planície ocorre os acúmulos dos detritos, a sedimentação, são nas planícies, que são as partes mais baixas. Carolina, os agentes que dão origem às montanhas são chamados de quê? São interno ou externo? Interno. Os agentes que dão origem às montanhas, né? Interno. Correto, né? Então, os agentes internos, como terremoto, vulcanismo, é que acontece é que dá origem às montanhas. Certo? Ela vai estar com medo de quê? De errar, é? Eu vou perguntar para você agora, olha. Vai, Ó, depois de mim. o conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas é chamado de marítimo, solar, terrestre ou intemperismo. Pergunta de novo. O conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas é chamado de intemperismo, terrestre, marítimo ou solar. É como que se pronuncia? Temperismo. Intemperismo, tá correto, tá certo, tá vendo aí? Tá vendo? Tá vendo? Menos humilhação. Olha, agora o intemperismo que provoca pela variação da temperatura é o chamado de quê?
químico, geográfico, físico ou biológico? É Pra Débora. físico. É físico, tá certo. Tá bom. O fenômeno de variação de temperatura é o físico. E aquele pelas atividades dos seres vivos é o Biológico. biológico. E pela ação da água Químico. é o químico. Então, vocês podem encontrar isso no simulado de vocês e vai ver que não, para não errar nenhum. Ok. Para tirar um 10, para ficar de férias Ô, logo. professor, Diga. o senhor pode. Qual é o assunto da prova? Essa releva? Ou da prova, meu Deus, simulado? É todo o assunto, mas o relevo, tudo que eu estou falando aqui, Tá bom. que aqui é uma revisão. Não falou, vai cair na prova, certo? Tudo que eu falei aqui vai estar na prova. Professor, É, aí a prova e tem na quantas passada? perguntas? Diga, Débora. Na passada. Foi a mesma coisa que na passada, é? Foi o assunto do quarto trimestre todinho. Então, lembre-se. Nota baixa. Então, presta atenção no que eu estou falando aqui, que vocês podem acertar tudo, as 10 questões da prova todinha. Professor, tem quantas questões nessa prova? São 10 de cada disciplina. Então, você faz 6 provas num dia, né? Um simulado. É 60 questões, né? Meu Deus, 60 questões. Legal, legal. Agora, é bom que são todas de marcar. Aí eu pergunto, o desgaste do terreno é chamado de quê? Erosão. Pronto, aí. O desgaste do solo, do terreno, é chamado de erosão. Erosão. O agente que provoca o terremoto é interno ou externo? Interno. É o interno. Então você coloca 2 tipos de agente, interno e externo. O externo. Tá dando um bug na internet. Vocês estão vivos? Gente. Tô. Diga. Tá dando algum problema na internet, é? Gente. Gente, tá dando bug. Socorro. Tá travando. Mas depende de. Cala. Aí, ó. São 2 tipos de agente, o interno e o externo. O interno você vai colocar, você vai entender que é aquele que acontece no interior da Terra, que é o abalo sísmico e o terremoto, que é provocado os tremores de terra, que é pelo encontro das placas tectônicas. Aí dá os tremores de terra, né? O externo é na parte superior da terra, que é a chuva e a ação do homem. Certo? Aí é que vai dar o que são os agentes. O processo natural que dá o desgaste do terreno vai ser o quê? A erosão. E também a erosão é o quê? Está na parte superior da terra, que é provocado pela chuva, pelo vento e pela ação do homem. Os 3 tipos de intemperismo, biológico, químico e físico. O biológico é aquele pelas atividades dos seres vivos, né? O que acontece pela variação de temperatura é o físico. O que acontece pela ação da água é o químico. Certo? Estão entendendo até aí, então? Tô. Então vocês não... Aí, ó, as áreas inclinadas, planas e diferentes formas de altitude vai constituir o relevo.
Então, vocês sabem que o relevo, que as formas de relevo são planal, planície e depressão. A mais alta de todas são as montanhas. As montanhas. As planaltos são de forma mais arredondada, é mais baixo do que a montanha, mas é mais alto do que planície e a depressão. A planície é a mais baixa, onde ocorre os detritos, a sedimentação, a acumulação, dependendo de como está na prova. Acúmulo de detrito, a sedimentação. Né? As elevações de terreno que se destacam por maior altitude superiores às áreas vizinhas são conhecidas como montanha. As depressão, tem dois tipos de depressão, absoluta e relativa. Quando ela é acima do nível do mar, ela é relativa. Quando é abaixo, é absoluta. Professor, a aula estava travando e eu gritando, eu falando e ninguém falava nada. Sim. Eu falei, mas você retravou. Aí, abaixo do nível do mar é absoluta. E acima do mar é relativa. As áreas que ocorre a sedimentação, como eu já falei, são as planícies. Os agentes que vai dar origem às montanhas são os agentes internos, que é o terremoto, abalo sísmico, que são provocados pelos encontros das placas tectônicas. E o conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas são o intemperismo, certo? Agora, eu vou perguntar sem dar alternativa. Eu vou perguntar para você responder. As áreas planas, inclinadas e de diferentes formas constituem o quê? Elas vão constituir o quê? As diferentes formas da Terra. Relevo. Vai constituir o relevo. Olha, quem for respondendo vai ganhando pontos. As elevações de terreno que apresenta altitudes superiores às áreas vizinhas são as montanhas, né? Pronto. A depressão abaixo do nível do mar. É absoluta. Pronto. A área que ocorre a sedimentação. Planície. Planície, né? O agente que provoca as montanhas. Interno. O interno, né? Conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas. Temperação. Intemperismo. Aquele que tem o M, me esquece de botar o M. Mas é intemperismo. Aí quais são os tipos de intemperismo? Biológico, químico, físico. Quando ocorre pela atividade dos seres vivos, É biológico. pela variação de temperatura Físico. e pela ação da água. Químico. Certo. Aí o agente que provoca o terremoto, ele é interno ou externo? Interno. E como podemos definir a erosão? O desgastamento do solo. Desgaste do solo. Desgaste do solo. Pronto, olha, quem tem alguma coisa a perguntar mais? Não, eu entendi tudo certinho. Pronto. Então, bom simulado e até a próxima. Obrigada. Ok, vou mandar o 7º, professor, viu? Tá bom, beleza. Tchau, professor. Tchau. A turma do 6º ano tem inglês agora. Aguarda o link.
Bom dia, professor. Bom dia. Aí hoje outra revisão da prova, né? O simulado. A gente termina as aulas deste ano. Para vocês fazerem uma prova boa, né? Então, Isaac, Gustavo, Davi, Felipe é do 7º ano ou é do 6º? Davi, acho que é do 6º. É do 6º, é porque ele não saiu ainda. Ele botou o celular e foi dormir e ficou. Davi, se tu estiver me ouvindo, tem aula de inglês. Vai pro 6º. Que tu tá no 7º. Olha. Então, começando aqui pelo nosso assunto, a gente falou sobre a indústria, né? Que é é uma atividade que o homem começou a fabricar seu próprio alimento. Nesse período, era no período do artesanato. Então, a fabricação de bens necessários à vida humana ocorre desde que a humanidade começou a transformar elementos da natureza para fazer artefatos, como vasos, arcos e flechas. Então, no início da humanidade, o homem começou a fazer seus primeiros instrumentos de trabalho para usar. Os instrumentos de trabalho, ele fazia com argila, como um jarro, uma panela, um pote, que é como se chamava antigamente. Eles fazem, aí isso ia dar o nome de artesanato. Então, desde muitos... Professor, sua aula acabou, foi? Hein? Sua aula acabou, foi? Foi, agora eu estou no 7º ano. Você vai passar para o 6º ano para assistir a aula de inglês, viu? Tá, tchau. É com o professor de inglês. Então, o artesanato foi a maneira pela que as pessoas produziram seus primeiros objetos de uso, como potes e vasos feitos de argila, machados e facas feitos de madeiras, né? Então, esses foram os primeiros objetos que o homem começou a utilizar. Foi o artesanato, e pelo artesanato o homem fabricava os primeiros objetos para ele usar. A principal característica do artesanato é a ausência da divisão social do trabalho. O que é a divisão social do trabalho? É porque cada pessoa tinha a sua função, tinha um trabalho, tinha uma função. Essa era a divisão social do trabalho, que cada um faz uma atividade. Aí, no artesanato, não existia essa divisão. Uma pessoa só fazia todos os trabalhos, fazia todas as funções. Certo? Então, essa daí, elas faziam uma função. Aí, no artesão. A divisão social do trabalho só veio surgir depois da Revolução Industrial.
A principal carga do artesanato é a ausência da divisão social do trabalho. Cada pessoa faz um objeto inteiro, do início até o fim. Assim, desde a ideia inicial da confecção de um casaco, o artesão realizava todas as etapas até obter o produto final, escolher o modelo e o trecho, e o tecido, né? Onde eles faziam o tecido, pegava, fiava o algodão e daí ia fazer os seus produtos em si. Então, esse daí havia esses produtos em si. Então, isto aconteceu durante vários tempos, certo? Então, esse daí é o que era o tecido em si. As principais características do artesanato é a ausência da divisão social do trabalho. Ou seja, cada pessoa faz um objeto inteiro, do início até o fim. É que na divisão do trabalho, cada um tinha sua função. Mas no artesanato, não. A pessoa só fazia todos os trabalhos. Desde a ideia inicial da confecção de um casaco, por exemplo, o artesão realiza todas as etapas até obter o produto final. Escolhe o modelo e o tecido. Faz o molde, que é a formazinha, corta o pano, costura as partes, coloca forro, botão e tudo, né? Então, este é o trabalho do artesão. Os instrumentos do trabalho do artesanato são simples: tesoura, martelo, faca, agulhas, linhas, né? Pertence ao próprio trabalhador. O artesão tradicional, o principal objetivo da atividade artesanal é atender às necessidades da família. Aí, às vezes, eles vendiam ou trocavam por outros produtos, né? Então, isto era o artesanato. Depois do artesanato veio a manufatura, que a manufatura vai ser a fase intermediária do artesão para a indústria moderna. A manufatura é considerada uma etapa intermediária entre o artesanato e a indústria moderna. Predominou na Europa entre os séculos XVI e XVII e tem como principal característica o uso de máquinas simples, que é o tear, né? Então, a manufatura é a parte intermediária da indústria moderna do artesão para a indústria moderna. Então, diz, é considerado uma etapa intermediária entre o artesanato e a indústria moderna. Predominou na Europa entre os séculos XVI e XVII e tem como principal característica o uso de máquinas simples, teares manuais. Na manufatura, há uma divisão social do trabalho. Cada trabalhador ou grupo de trabalhadores fica responsável por uma tarefa. É conjunto de tarefas de todos os trabalhadores que permite a obtenção do produto final. Apesar disso, ainda é a habilidade das pessoas que comandam o processo de trabalho e não as máquinas, certo? Então, tudo isso é que acontece a forma da manufatura. Ela é uma forma intermediária entre um e outro. A indústria moderna se originou na Revolução Industrial. A Revolução Industrial surgiu na Inglaterra. E o que foi a Revolução Industrial? O surgimento das máquinas e das indústrias. Então, a Inglaterra era onde tinha o maior comércio no mundo, era a maior potência desse período, e quando a população foi aumentando, ela foi pegando o seu dinheiro e investindo na indústria para atender a necessidade da população. A indústria moderna se originou da Revolução Industrial,
que ocorre inicialmente no Reino Unido, na Inglaterra, em metade do século XVIII, e depois se espalhou para todo o mundo. Diferente do artesanato e da manufatura, a indústria moderna fez a fabricação de bens ou objetos, materiais, atividades econômicas mais importantes da sociedade. O uso maciço de máquinas, cada vez mais complexas, é a principal característica da indústria. Ela vai, da indústria moderna. Ela vai se evoluindo, vai aparecendo outros produtos, outras máquinas, vai ficando mais moderna, a tecnologia vai aumentando, vai descobrir novas técnicas de fabricar e de produzir os produtos mais sofisticados. O exemplo que nós temos era o computador e o celular. O computador, antigamente, era o tamanho de um carro, era grande, hoje já tem pequeno. O celular também, o telefone, já mudou. Então, cada vez aparecem outras formas mais diferentes. O emprego das máquinas modernas permitiu que a indústria possa produzir em larga escala, ou seja, aumentar em grande quantidade a produção. Em larga escala, as fábricas produzem enormes quantidades de bens, em níveis jamais atingidos pelo artesanato ou pela manufatura, em séries, porque passou a existir mais divisões de tarefas. Além disso, há máquinas uniformizadas à produção. Os produtos industrializados são feitos de acordo com um padrão comum que os torna iguais. Em relação aos artesanais, os bens industrializados têm a vantagem de quantidades à produção gigantesca e em curto prazo. Assim, na maior parte das vezes, esses produtos custam menos que os artesanais. Em resumo, podemos afirmar que as características básicas das indústrias modernas são a mecanização, o uso intensivo de máquinas e a produção de séries, né? ou a produção massificada. Então, tudo isso acontece nos produtos em si. Olha, a indústria pode ser classificada em três: bens de produção, intermediárias, bens de consumo e bens de consumo. As indústrias de transformações. A indústria de transformação é a que vai produzir produtos para outras indústrias em si. Existe tipo de indústria, a indústria de transformação, desde o início da Revolução Industrial, ela recebe e transforma produtos naturais, as matérias-primas extraídas da natureza ou fornecidas pela agropecuária, pela agricultura e pecuária, em produtos industrializados, como exemplo, podemos citar a transformação de couro em calçado, bolsas, cintos e roupas, e de madeira em móveis, de aço e do ferro em tesouras, facas, máquinas, do petróleo em plásticos, fertilizantes, gasolinas e óleo diesel, do algodão em trechos, da cana-de-açúcar ou álcool, né? O tipo de indústria existe desde o início da Revolução Industrial. Ela recebe esse nome porque transforma produtos naturais. As matérias-primas extraídas da natureza ou fornecidas pela agropecuária em produtos industrializados, como exemplos, podemos citar a transformação de couros em calçados, bolsas, cintos e roupas. Essas tipos de indústrias são as indústrias em aço, de ferro e tesoura, facas, máquinas, do petróleo em plástico, fertilizantes, gasolinas e óleo diesel, né?
Então, essas são a indústria de transformação, que elas estão divididas em 3 tipos: bens de produção, intermediário e de consumo. Como é a indústria de bens de produção? Transforma matéria-prima que serão utilizadas em outras indústrias. Aí dá um exemplo, a siderúrgica, que produz o aço, né? Então, essas daí é a indústria de bens de produção, que elas vão produzir matéria-prima para outra indústria. A intermediária produz máquinas e equipamentos, e também para outras fábricas. Destaca a indústria mecânica, né? A indústria de consumo é aquela que a gente produz os produtos não duráveis e duráveis. Os não duráveis é aquele que passa tempo, passa a acabar. E os não duráveis são aqueles que se acabam com pouco tempo. E os bens duráveis é que leva mais tempo para se acabar. O calçado, a roupa, eram não duráveis, né? E os duráveis são o quê? Um celular, um carro, um computador, que pode passar até 3, 4 anos. A indústria extrativa é aquela que vai da madeira e da mineração. É que vai a indústria de imóveis, construção de imóveis e a mineração. A indústria extrativa passou a ser o setor-chave da economia dos países a partir da Revolução Industrial. Várias outras atividades foram impactadas com a industrialização. O extrativo, em grande parte, transformou-se na indústria extrativa. Ocorreu porque as 2 características essenciais da produção industrial, mecânica em produção em série, passaram também a fazer parte do extrativismo, né? Esse processo praticado em instrumentos rudimentares por homens e mulheres, desde os anos da invenção da escrita, né? Então, é a indústria extrativa que faz a mineração e da madeira. A indústria da construção, ela pode se dividir em construção naval, civil e de construções pesadas. A de naval, pelo nome já está dizendo, construção de navios. A de civil é de pontes, de edifícios, de residência, etc. E a indústria pesada é a de pontes, né? A de naval, construção de navio. E a de civil é casas e edifícios. Edifícios residenciais, comerciais, que é a indústria que faz as nossas casas, os apartamentos, os condomínios, tudo está incluído na indústria de construção. E a indústria de construção pesada é a das hidrelétricas, das rodovias, de pontes, aeroportos e outros. Então, ele está aí. Um tipo principal para existir a indústria é a formação da energia, certo? E a energia são os tipos de energia eólica, a elétrica, a hidráulica, que é a nossa que a gente consome aqui. Os primeiros tipos de indústria veio da madeira, veio do carvão mineral, depois da madeira em si. Então, é isso aí. A indústria aqui no Brasil, veio, isso já aconteceu na década de 30, na região sudeste do Brasil. Então, onde a nossa indústria começou praticamente em São Paulo, onde tinha acumulação do capital. E com a acumulação do capital, do café, e tinha o grande mercado consumidor, atraído pelo café. Então, fez acontecer em São Paulo. Aí, em São Paulo, ainda tinha um grande mercado consumidor. O mercado consumidor é as pessoas que compram. E tinha o dinheiro do café. Tinha os estrangeiros que veio da Europa
para a produção de café e ele já tinha experiência na indústria. E tinha a infraestrutura, estrada, rodovia, porto, e com a queda do café, que o café caiu de preço, eles pegaram e investiram na indústria, no Sudeste, principalmente em São Paulo. E foi no período que estava havendo as guerras e os produtos importados vindo da Europa e dos outros países concentraram. Não podia vir devido ao período da guerra. Aí o governo, no período Getúlio Vargas, incentivou na indústria. Olhe, quem tem alguma pergunta a fazer? Agora eu vou começar a fazer umas perguntas a vocês. Lembrando para vocês o seguinte, preste atenção que tudo que eu falei aqui vocês podem encontrar no simulado. Então, lá no simulado, eu posso perguntar, vou perguntar a Isaac. Está me ouvindo, Isaac? Oi, professor. Sim. Ó, Isaac, eu digo, a primeira forma das pessoas produzir seus objetos foi chamado de agricultura, foi chamado de artesanato. Muito bem. Aí eu pergunto para a Bárbara, está me ouvindo, Bárbara? Oh. A principal característica do artesanato é aí eu coloco a ausência de capital, a ausência da divisão social do trabalho, a ausência da indústria do homem moderno, indústria de técnica. Ausência social do trabalho. É a ausência da divisão, correto, da divisão social do trabalho. Divisão social do trabalho. Aí eu pergunto para Gabriel. Gabriel está me ouvindo? A etapa intermediária entre o artesanato e a indústria moderna é chamada de indústria de ponta, robótica, informática ou manufatura? Manufatura? É manufatura? Bárbara, manufatura, e está correto? Tá. É sim, é manufatura. Então, a fase intermediária do artesanato para a indústria moderna é a manufatura. Aí eu pergunto a Sofia. Essa é a mais fácil que tem de todas que eu perguntar. A indústria moderna, a Revolução Industrial aconteceu aonde? Na Inglaterra. Na Inglaterra, professor. Foi ou não foi? Foi. Certo, foi na Inglaterra. E o que foi a Revolução Industrial? Foi a revolução das máquinas, da indústria. Foi, certo. Foi o surgimento das indústrias e das bases, correto. Aí eu chego e pergunto para a Evelyn. A indústria contribuiu para a modernidade, cinema ou urbanização? Urbanização. Evelyn, está me ouvindo? Urbanização, professor. A indústria aconteceu para a urbanização. Por quê? A população antigamente vivia mais no campo, trabalhava na agricultura, às vezes o trabalho do artesão existia lá no campo mesmo. Então, quando veio a indústria, eles começaram a sair do campo para as cidades para trabalhar na indústria.
Aí, quando foi evoluindo o tempo, mudando o tempo, aconteceu também o seguinte: as indústrias, as máquinas foram chegando no campo, a agricultura foi mecanizada. Então, o homem do campo também começou a perder seu emprego e vindo para as cidades. Então, tudo isso aconteceu. Aí, então, com isso, fez aumentar as cidades. Urbanização é o quê? O aumento das cidades. Né? Certo? Então, isto é o que é a urbanização. A indústria contribuiu para o aumento, para a urbanização. O que é a urbanização? Crescimento das cidades, aumento da população nas cidades. Aí eu pergunto para Ícaro: as máquinas contribuíram para o aumento da ferramenta, trabalho, salário da produção? Ícaro, está me ouvindo? Tá baixo para mim. A indústria contribuiu para quê? Para o aumento de quê? Pera aí, professor, para mim tá baixo. Deixa eu sair e entrar de novo. Está abaixo do teu telefone, né? Eu acho que foi alguém que me ligou aqui, aí ficou baixo. Ah, tá certo. Aí eu lhe pergunto, as máquinas modernas contribuíram para o aumento da ferramenta, trabalho, salário da produção? Ícaro saiu. Ouviu a pergunta, Ícaro? Ele vai entrar de novo, professor. Certo. Então, contribuiu para quê mesmo, Sofia, a indústria, as máquinas, para o aumento de quê? Fala o que tem para dizer, por favor. As máquinas contribuiu para o aumento da produção, ferramenta ou salário e trabalho? Normalmente da produção. Contribuiu para o aumento da produção, certo? Então, com a indústria... Agora estou escutando assim, bem. Para o aumento da produção. A pergunta que eu fiz para você, Igor, foi essa, as máquinas modernas contribuem para o aumento de quê? Da ferramenta, salário, trabalho e produção? Da produção, eu acho. É correto, o aumento da produção. Então, vocês podem encontrar isso na prova. Pode encontrar isso. Aí eu pergunto para Isaac. A indústria que transforma matérias-primas que serão utilizadas por outras indústrias é chamada de quê? Bens de consumo, bens extrativos, bens intermediários ou bens de produção? Bem de produção. Bens de produção. Né? Aí eu pergunto para a Bárbara. A atividade industrial que faz parte do setor, a atividade industrial faz parte de qual setor? Terciário, quaternário, primário, secundário? Qual é o setor? A indústria faz parte do setor secundário, né? Então, na economia tem 3 setores: primário, secundário e terciário. Então, o primário serve para a agricultura, está incluída a agricultura, pecuária, que é a criação de a pesca e a caça. E eu digo que é pecuária, é a criação de gado, que são bovino, suíno, capim, equino. A pesca, você já sabe o que é, e a agricultura é o cultivo das plantas, né, como milho, feijão, arroz e outros. Então, isso daí vai sendo o que resume em agricultura em si. Aí eu pergunto agora para Gabriel. Essa é bem fácil. Como chamamos
A fabricação de navios corresponde à indústria de quê? Militar, civil, consumo ou naval? Naval. É naval, né? Que essa pelo nome já diz, né? Aí eu pergunto para a Sofia, a fabricação de roupa, de calçado, está incluído nos bens essenciais, serviços duráveis ou não duráveis? Não duráveis. Não duráveis, né? Então, tudo isso, aí vocês... Porque existem bens duráveis e não duráveis. Os duráveis é aquele que passa muito tempo para se acabar, como um carro, até o computador mesmo, né? Um celular, você pode passar por vários tempos com ele. Mas o tecido calçado, no máximo, 2 anos. Né? Então, isso está incluído nos bens não duráveis. Certo? Então, é o que a gente pode encontrar no simulado de vocês. Vocês amanhã ainda vão ter aula? Amanhã? Acho que sim. É. Porque o simulado era para ser ontem e amanhã, não era? Era. A gente vai ter aula amanhã, vai ser dia 6 agora. O simulado é dia 6 agora. Terça, eu acho. 5 e 6 parece, né? Não é... É 6... Não, 6 e 7, digo. É dia 6 e 7. 6 é pro nono. É porque ela divide 2 turmas no dia e 2 no outro, né? Olha, a pergunta é o seguinte. Eu agora não vou dar alternativa, vou começar por Evelyn. A primeira forma das pessoas produzir seus objetos foi chamada de quê? Ou chama de quê? Diga, Eva. A primeira forma das pessoas produzir seus objetos foi chamada de quê? Diga, Evelyn. Quem responde aí por Evelyn? Eu posso responder. Diga. Como é aí a pergunta? A primeira forma das pessoas produzir seus objetos foi chamado... Artesanato. Tá ouvindo, Evelyn? Concorda com ele, Gabriel, mais Evelyn? É o artesanato, Evelyn. A primeira forma que o homem começou a produzir os seus objetos, como vaso, panela feita de argila, faca, martelo feito de madeira, foi chamado de artesanato. Aí eu pergunto para Gabriel. Qual é a principal característica do artesanato? Qual é? A principal característica do artesanato? A divisão social do trabalho. É o quê? Divisão social do trabalho. É a ausência da divisão social do trabalho, né? E o que é a divisão social do trabalho? A divisão social do trabalho é o seguinte: cada operário, cada trabalhador tem sua função.
E no artesanato, não. Uma pessoa só fazia todas as suas atividades, onde eles pegavam o algodão, fiava, escolhia tudo para eles só fazer as atividades. Então, isto era o que era a divisão social do trabalho, certo? Certo? Então, esta é o que é a divisão social, é a característica da divisão social do trabalho. Então, é o que é. Então, a divisão social do trabalho, cada trabalhador tinha sua função. E no artesão, não. Uma pessoa só fazia tudo. Aí, eu pergunto para a Sofia, a etapa intermediária do artesanato para a indústria moderna é chamada de quê? Manufatura. Certo, é chamada manufatura. Aí eu vou perguntar para Levi. Tá me ouvindo, Levi? Tá me ouvindo, Levi? A pergunta para Levi é mais simples. Onde foi que aconteceu a Revolução Industrial, Levi? Maria, quando? Onde ocorreu a Revolução Industrial? Na Inglaterra. Aonde? Na Inglaterra? Aconteceu na Inglaterra, certo? Então a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Aí se eu perguntasse o que foi a Revolução Industrial, foi o surgimento das indústrias e das máquinas. Aí eu vou perguntar para a Eve de novo. As máquinas, Evelyn, contribuiu para o aumento de quê? Contribuiu para quê, Evelyn? O professor está travando aqui. Aí eu digo, as máquinas surgiu para o aumento de quê? Licença aqui um pouco, viu? Vá pensando aí, Evelyn. As máquinas surgiu para o aumento de quê? Então, contribuiu para quê mesmo? Para o aumento de quê mesmo? Contribuiu para o aumento de quê, Isaac? Como é, professor? Aumento de quê? Para a galvanização? Eu não estou ouvindo muito bem, não. Eu Mas digo, eu acho olha, que a pergunta que você fez foi a indústria contribui para quê, não foi? Professor, você quer que eu responda? responda. Ela contribuiu para o aumento da produção, professor. Certo. Então, ó, Isaac mas Isaac, eu acho que tinha de produção, porque eu não ouvi direito. Então, as máquinas surgiu para o aumento da produção, né? Que foi quando aconteceu a Revolução Industrial, no surgimento das indústrias. Aí a Inglaterra vendia muitos produtos e a população tinha aumentado. Aí foi que elas criaram, inventaram as máquinas para aumentar a produção, para atender a necessidade da população que comprava os objetos, os produtos. Então, as máquinas contribuíram para o aumento da produção. Aí eu posso perguntar para... Vou perguntar para Gabriel.
A indústria que transforma a matéria-prima que vai ser utilizada em outra indústria é chamada de quê? Indústria de manufatura. Fatura. Não, a indústria que vai transformar a matéria-prima que vai ser utilizada para outra indústria. Ela é chamada bens de quê? Bens de produção, não é isso? Então, a indústria que transforma matéria-primas que serão utilizadas por outras indústrias é chamada de bens de produção. Certo? Então, essa é que vai ser chamada as indústrias de bens de produção. É aquela que vai servir para outros tipos de indústria. Atividade industrial faz parte de qual setor, Evelyn? E qual setor mesmo? Secundário. Secundário, né? Aí quais são os setores da economia? Primário, secundário e terciário. Né? Então, esses são os três setores da economia: primário, secundário e terciário. Né? Então, esses são os três setores da economia: primário, secundário e terciário. A indústria faz parte do setor secundário. Essa daqui é fácil. Que você vê a produção de máquinas, a construção civil. A construção civil faz o quê? Edifício e residência. A de construção pesadas faz ponte, rodovia e viaduto. E a indústria naval faz o navio, né? Então, a fabricação de navios corresponde à indústria naval, né? Aí, um carro está incluído. Eu pergunto para vocês, dê um exemplo aí de indústria de bens duráveis e não duráveis. Diga um bens durável. Posso dizer? Pode. Carros são bens duráveis e roupas bens não duráveis. Um carro, né, é bens não duráveis, é bens duráveis. E o tecido da roupa é bens não duráveis, não é isso? Que você pode encontrar isso na provinha de vocês. Vocês fizeram a recuperação agora no quarto bimestre? Vocês receberam as atividades, as notas do teste? Não. Não. Fizeram aqueles trabalhos, não recebeu a nota, não, né? Aí, esse assunto de hoje, vocês podem encontrar no simulado. A primeira forma do homem, né, como a gente já viu, olha, a primeira forma de um homem produzir seus objetos foi o artesanato, né? Onde o artesanato foi uma das primeiras atividades que o homem utilizou para atender suas necessidades. O artesanato não tinha uma pessoa só, fazia todas as atividades. Então, ela não tinha aquela divisão social do
trabalho. O produto deles era, os objetos de trabalho eram os objetos simples, né? Eles trabalhavam mais para a família. E o objetivo do artesão era atender a necessidade da família. Fazer uma roupa para as pessoas de casa, para a família em si, um calçado. Aqueles que sobravam, eles podiam trocar com outro objeto, né? Até mesmo pelo próprio alimento. Aí existe também... Aí depois vem a manufatura. Também, já na manufatura, já tinha a divisão do trabalho, surgiu as oficinas. A manufatura foi uma parte intermediária do artesão e a indústria moderna. Os equipamentos feitos, usados, que eles trabalhavam na manufatura, era simples, né? Não era como o da indústria moderna. Então, eles trabalhavam, já havia divisão social do trabalho, mas já começaram a aumentar e vender os produtos. Aí, já na manufatura, já tinha a divisão do trabalho, como na manufatura não tinha. Então, isso você aí. A fase da manufatura é uma fase intermediária, certo? Aí depois a população foi aumentando, a maior população, o maior comércio no mundo era na Inglaterra. Aí o que foi que eles começaram a pesquisar e procurar outras técnicas para produzir. Aí eles inventaram a máquina. Aí isso, invenção da máquina, foi chamada a Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra. Aí a Inglaterra fez isso porque a população aumentava, ela vendia muito, então tinha de aumentar a produção. Aí elas criaram as máquinas. Aí com isso, foi chamada de Revolução Industrial, para aumentar a população, para vender a produção para as pessoas, para o mercado consumidor. Então, aí a indústria já foi se modernizando. Essa modernização das máquinas chegou no campo. Aí a população vivia só no campo. Aí elas contribuíram, elas saíram do campo para as cidades. Aí as cidades começaram a aumentar, a crescer. Aí isso foi chamado de quê? De urbanização, que é o crescimento das cidades. Então, a indústria contribuiu para o aumento das cidades, que nós chamamos de urbanização. Então, a população vinha do campo para a cidade. Aí foi chamado de urbanização. Certo? Aí, a indústria de transformação tem 3 tipos: bens intermediários, bens de produção e bens de consumo. A bens de produção, elas fazem matéria-primas para outros tipos de indústria, certo? Então, ela pega o ferro bruto, transforma em uma peça para usar em uma máquina. Ela transforma o aço. Então, tudo isso vai dar o nome de indústria de produção. Os setores da economia, a gente tem primário, secundário e terciário. O primário é agricultura e pecuária, pesca e o extrativismo vegetal. E o setor terciário é a indústria de serviços, comércios e serviços. A indústria de tecido, a indústria em si está no setor secundário, a indústria e a construção civil. Então, se eu perguntar os setores da economia, você vai dizer primário, secundário e terciário.
quais são as atividades do setor primário? Indústria e construção civil. A do setor primário, agricultura e pecuária, caça e pesca. O setor terciário é o comércio e serviço. Aí vocês encontram os bens duráveis e não duráveis. Como a gente falou, aqueles bens duráveis é o que passa mais tempo para se acabar. E o não durável é aquele que se acaba logo. Aí nós temos a indústria de construção, a indústria de ponte, hidrelétrica e a indústria pesada. A construção civil é de residência e de prédio residencial e comercial, né? E a construção naval é a fabricação de navios, né? Certo? Então, esses são os tipos de indústria. Quem tem alguma pergunta a fazer mais? Eu não. Quem vocês pegaram os assuntos todos, copiaram alguma coisa? Eu copiei tudo. Gabriel pegou também. Quem tem alguma coisa para perguntar sobre do que eu falei aqui? Ninguém. Tem certeza? Absoluta. E se eu perguntar, você responde de novo tudo que eu perguntei aqui? Não, tudo não. Aí eu digo, a indústria está em qual setor? Posso dizer? Pode. Secundário. Todo mundo concorda com ela? Sim. Uhum. Como se chama o tipo de indústria que produz um navio? Naval. A indústria de carro, Eu nem anotei, por causa que da última vez o senhor tinha falado tudo isso, eu já tinha anotado. A indústria de um carro, né, ele vai incluir naqueles bens duráveis ou não duráveis? Durável. Como? Durável. Durável, né? Durável, não é isso? E o calçado e a roupa não Não duráveis. duráveis. Não Não duráveis. duráveis. Aquela indústria que transforma matéria-prima para outra indústria, é chamada de quê? Bens de produção. Bens de produção. Certo. A indústria contribuiu para quê? Para o aumento de quê? O aumento da produção. Certo. O que é que a urbanização tem a ver com a indústria? Você pode me explicar isso? É porque, como aconteceu a Revolução Industrial, eles precisavam mais de, como é que se fala? De consumir. Então, isso contribuiu para a urbanização. Contribuiu para o aumento das cidades, né? Certo. Isso mesmo. E com a indústria, a população saiu do campo e veio. As cidades estavam na indústria. Aí a população saiu do campo e veio para as cidades, para o trabalho da indústria. Então fez o aumento das cidades. Aumento da cidade. E o aumento da cidade se chama de urbanização, que a população da cidade fica maior do que a do campo. A cidade cresce, constrói mais casa, faz saneamento. Então isso é o que acontece sobre o aumento. A indústria contribuiu para a urbanização. Olha,
Aí eu não vou perguntar ela, que vocês já sabem. O que foi a Revolução Industrial? Foi a Foi o revolta surgimento das indústrias e das máquinas. surgimento das indústrias e das máquinas. E ela aconteceu onde? As primeiras? Na Inglaterra. Foi, então a Revolução Industrial surgiu na Inglaterra. Certo? E foi o surgimento das máquinas e da indústria. Aí teve uma fase intermediária entre a manufatura e a indústria moderna. Como foi uma fase intermediária entre o artesão e a indústria moderna? Essa foi chamada de quê? Manufatura. De manufatura, né? Então, a manufatura é a fase intermediária entre uma fase e outra. Uma das principais é a ausência da divisão social do trabalho. É a principal característica de quem? Do artesanato. Do artesanato. Então, a principal característica do artesanato é a ausência da divisão social do trabalho. E o que é a divisão social do trabalho? É a ausência de mais pessoas. Porque a divisão social do trabalho é cada pessoa faz uma atividade. E no artesão não tinha essa divisão, uma pessoa só fazia tudo. Né? Então, o artesanato foi a primeira forma de vão produzir seus objetos de uso, não é isso? Não é isso? A primeira forma que vão produzir seus elementos foi chamado do artesanato. Olha, então quem tem alguma pergunta a fazer? Eu não tenho nenhuma pergunta, não. Bom, então, Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, né? Ou tá na aula ou tá dormindo, né? Ícaro? Oi, professor. Então, olha, tudo que eu falei pode estar encontrado no simulado, e um bom simulado e um Feliz Natal. Ok, Você também. professor, intervalo, 9h20 a gente volta, viu? Tá certo. Tchau. Tchau. Tá. Tchau. Pode sair, todo mundo.